Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Nunca se havia dito sobre a face da terra. Assim que, como nunca se havia dito, vamos nesta noite averiguar de onde foi que saiu. Hello! Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Verso 1. Certamente não me convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço a um homem em Cristo que faz 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E conheço a tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso. Então o terceiro céu e o paraíso é o mesmo. Aonde ouviu palavras inefáveis, esse é o tema de hoje, palavras inefáveis, que não lhe é dado ao homem expressar. Olha, por 2000 anos, não se deu ao homem expressá-las. Bom, não lhes dava ao homem expressar. Ele disse, eu não sei se me tiraram do corpo, ou estava no corpo, eu não sei, mas eu fui arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. Não aqui no primeiro céu, aonde está a igreja assentada em lugares celestiais. Por isso é que diz que a igreja está assentada juntamente com ele em lugares celestiais, com Cristo, porque este é o primeiro céu. Então está o segundo céu, que é por onde eu passo semanalmente em um avião, a 35 mil pés de alturas, no espaço sideral que é. E então está o terceiro céu, que é o paraíso. Então ele disse, eu não sei como foi, eu sei que eu fui. E ouvi umas palavras que não lhe é dado ao homem expressar. Bom, por isso é que você nunca tinha escutado por 2000 anos. Por 2000 anos você nunca tinha ouvido essas palavras, porque o que ele disse não lhe é dado ao homem expressá-las. Assim que ele foi, desceu e escreveu. Mas você tinha essa Bíblia, olha, você sabe quantas escolas de interpretações há no mundo? E leem o mesmo que eu e você lemos. O que ocorre é que Deus tinha um véu para que não visse o que você já viu. Então você lê e você vê e não entende. E então, pode ler. Eu lia antes e passava por cima, tudo isso que eu falo para vocês, eu passava por cima. Mas eu também estava velado. E eu não entendia. De fato, você sabe por quê? O sistema religioso, mundialmente, não entende a mim? Porque estão velados, eles têm um véu. E de fato, eles não entendem nada do que nós dizemos, nada, incrível. Olha, eu vi um anúncio em uma emissora de um pastor dizendo, Deus te abençoe.
Olha, se um anjo desse travesso lhe passa, dá-lhe a bofetada e o deixa sem dente, você sabe? Porque isso é uma blasfêmia, dizer Deus te abençoe. Você se atreve a dizer essa palavra? Agora, veja, essas palavras inefáveis que não lhe és dada ao homem expressá-la e entender, Deus utilizou isto para que a verdade não se compreendesse, para que ninguém soubesse, incluindo a mim. Eu estive muitos anos nesse sistema. O que eu nunca entendi é que a mim me ocorreu mesmo. Para eu poder entender isto, eu tive que ser levado ao mesmo lugar aonde levaram a Paulo. E agora eu te digo, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Eu sei que eu estava no estado de Massachusetts e era no Natal. E tenho memória que Tcheu, o meu filho mais velho, estava pequeno e me disse, papai, você sabe que dizem que o Senhor vem, não? E eu disse, claro, sim, o Senhor vem. Pois ele disse, essa noite ele vem. Mas não entendi o Senhor vem como explica o sistema. Que vem e se forma uma catástrofe na Terra. E um montão de disparates que eles dizem, porque como estão velados, tudo que eles dizem, olha, tudo que você escuta antes de vir aqui, não creia. Mas é tudo, olha, desde catolicismo, protestantismo, tudo que você escutasse, você tem que lavar o cérebro. Você tem que meter ácido muriático aí dentro, assim. Ou uma máquina de pressão dessa de lavar motor de carro bem forte para que todas as paredes de tua mente se limpe para que possa subir à estatura de um varão perfeito. Bom, então ele me disse, papai, essa noite o Senhor vem. E eu pensei, eu não entendi nada. Eu pensei que ele tinha medo e eu lhe disse, você quer que eu te leve para se deitar? Você tem medo? Não, foi que o anjo veio e me disse isto. Eu ouvi a voz clarinho, eu senti uma presença, então ele desceu e me disse isto. Ele estava no segundo andar da casa. E eu, por fim, me recostei e me voltei à sala, estava nevando, não se podia sair da casa. Havia muita neve. E estávamos no Natal. Então eu fiquei sentado em uma cadeira que eu tinha e fiquei pensando e eu disse, olha, por que será que ele disse isto? Bom, por fim me encostei e quando me encostei, imediatamente eu dormi. E me levaram a este mesmo lugar, ao paraíso. E aí se me apresentou o Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que é isto? Quando eu dizia isso às pessoas, bom, de fato eu não me atrevia a dizer a ninguém, porque senão diziam, esse tipo tá louco. Minha família foi a primeira que disse. Recorda que ele usava drogas quando era jovenzinho. Deve estar em uma viagem dessas aí. Parece que ficou aí alguma coisa por aí. Bom, e de fato eu os não culpo porque ninguém entendia, porque é que quando ocorrem coisas assim, são tão sobrenaturais. Imagine, eu estava em Atlanta, no departamento de evangelismo, pegando umas aulas para Porto Rico. E quando disse uma das palavras a um teólogo, que é o que escreve a literatura essa da Escola Dominical da Casa Publicadora Batista. E então,
Eu lhe disse: olha, o que você pensa? O que você pensa de que quando Cristo morreu, nós ficamos mortos ao pecado? Antes estávamos mortos em pecado. Agora estamos mortos ao. E então ele me disse: bom, que estamos mortos ao pecado. Ele me disse assim. Ou seja, você crê nisso, que estamos mortos ao pecado? Bom, então chegou a palavra inefável, a que não se havia dito. Então eu fui e lhe disse: se estamos mortos ao pecado, então somos impecáveis? Porque está morto ao pecado é o mesmo que está morto fisicamente. É impossível que o departamento de fazenda te cobre impostos. O governo, a polícia, se tem um caso, fica arquivado, se tem dívidas, saldadas. Mas então se estás morto não ao governo, estás morto ao pecado, porque você está morto ao pecado para papai. Assim é que ele te vê. E isso é o que importa, o que ele diga de ti, não o que você sinta ou o que diz o pregador da esquina. É o que diz a palavra do Evangelho, nisso é que você tem que crer, porque isso vai te fazer bem. Agora, quando eu lhe disse, primeiro ele leu a letra, porque os que estamos mortos em Cristo, estamos mortos ao pecado. E então veio a interpretação que me foi dada. Essa ninguém a tinha. Em 2000 anos, ninguém. Senão eu teria averiguado, sim, eu leio tudo. Porque isso foi o que ele me disse pessoalmente. Ele me disse: José Luiz, eu dei minha vida na cruz, eu te coloquei a você morto ao pecado. Então, em minha mente, porque era uma conversa de mente, não havia palavras. Eu ouvia e perguntava. E então ele me respondia, e eu disse, em minha mente: então eu não posso me perder? Como é que você vai se perder se você está morto ao pecado? Para você se perder, você tem que ser achado em. Mas você está morto ao. E quando eu lhe disse, eu sou impecável, ele disse: quem te disse isso? Bom, quem me disse? O Evangelho que você está lendo. Não, isso não é assim. Mas então como é que vai ser? Se diz que está morto ao pecado, o pecado não tem negócio comigo. Então ele me disse: não. Onde você estudou? Não é matéria de onde eu estudei, onde você estudou. É que diz a palavra. O problema é que as religiões estão baseadas no que eles experimentam, palpam e escutam, mas não no que está escrito, porque se vão ao que está escrito, tem que vir comigo. Digo, se é pelo que está escrito. E então ele persistiu em perguntar-me. E de fato, quando cheguei a Porto Rico, o Dr. Wilkerson me disse: José Luiz, onde é que você estudaste? E eu disse: isso é que me fizeram uma ligação e onde estudou o muchacho. Imagine que eu lhe dissesse: olha, eu estudei nos recintos da Universidade do Paraíso. Imagine que eu lhe dissesse: o Senhor mesmo me disse. Bom, iria perder o trabalho ali mesmo. Olha, o homem ficou louco, ele bateu o coco, esqueça, esse homem está fora de si. Bom, e o que eu fazia era experimentando. Quando eu ouvia alguém que dizia que conhece Bíblia, pois eu aproveitava. Bom, deixa-me ver quanta Bíblia conhece. É como no dia de ontem eu estava lendo uma carta que me chegou do Peru, de um homem que estudou com os jesuítas, lodiolismos, odiolas e frebismos, ou lefrebismos, ou seja, que eles, puro catolicismo em. Então o homem navegando
porque começou a buscar, pois se foi com os mormons, então estudou mormonismos. E então, do mormonismo, acabou, um elo perdido aí, não pôde entrar. Bom, e tem que pegar outra coisa, então terminou com o adventismo. Então ele disse, bom, olha, essa é a primeira vez que eu lhe escrevo, e eu ando estudando todos os seus ensinamentos faz um ano. E cheguei a uma conclusão que quando o Senhor disse a Pedro, sobre esta pedra, quem sou eu? Jesus Cristo, sobre esta pedra edificarei minha igreja, futuro. Ele mesmo pôs isto. Olha, tem que ser demasiado tonto para não entender a você. E olha, sobre isto que você disse, aí é que eu vou edificarei, mas ainda não podia edificar, é futuro. Edificarei. E então foram 3 páginas assim, e finalmente ele disse, olha, minha conclusão é esta, que o mesmo que estava dentro de Jesus de Nazaré é o mesmo que esteve no Pai e o mesmo que está em você, ponto. Eu disse, ai pai. Olha, se quer dizer, digam. Se quiser ocultar, oculte-o, mas tem que ser demasiado tonto ou ingênuo. Digo, se conhece a palavra, para não entender isto. Então eu disse, vamos seguir aí vamos seguir com esse dilema, não, dilema.com. Então, as palavras inefáveis que não foi dado ao homem são as que Deus me deu quando se me manifestou no estado de Massachusetts. E comecei a falá-las e comecei a explicá-las, e isso é o que ocorreu. E por isso é que nós estamos ficando com todas as nações. Não é por um plano, porque tem pessoas. Olha, quando alguém consegue o que eu consegui, eles dizem, olha, qual é a estratégia de alcance? Tem que haver um clique, uma estratégia que você usa. E qual é o mecanismo para buscar discípulos? E qual é a manipulação para que repitam igualzinho? Estão alheios? Aqui não se usa nada disto. Imagine-te. Isto funciona com anjos. Os anjos é que fazem isto. Eu não me meto a fazer isto. É com a mente. Com a mente, você sabe que sua mente está capacitada para trabalhar em um processo de 24 horas e é feliz para sempre. Se levas a mente 24 horas, por exemplo, vamos supor que você tenha um grave problema, entre parênteses, uma leve tribulação ou passageira, mas pesada. Uma leve tribulação, eu não sei, aqui nesta noite pode haver muitas pessoas com sérias situações. Atente-me bem. Tua mente não está capacitada para tratar hoje, quarta, o de sexta, ou do sábado. E pode ser um problema sério, pode ser uma situação séria, pode ser questões de negócios, pode ser questões de amores, pode ser questões de família, pode ser questões de câmbios, mudanças. Pode ser notícias que te chegaram de situações de teu trabalho. Podem ser problemas internacionais.
famílias que você tem, tua mamãe, teu papai, não importa o problema que seja, você tem a capacidade. Se você descobre um código que eu vou te dar, olha, o código é código DBD. Você sabe o que isso significa? Day by day. Dia por dia. Porque os desígnios de tua carne, não se sujeitam à lei de Deus. Quer dizer que teu corpo está feito de um material para estragar-te. E papai fez assim. Ele foi quem criou essa mescla, essa química aí de carne que não se sujeita à lei de Deus. Então quer dizer que se você comete o erro de estar preocupado por algo que vai chegar na segunda, você está dando lugar à tua carne para que te estrague, porque ela vai te ganhar. Porque ela está programada para tratar 24 horas. Não se ponha o sol sobre vossa ira, ou seja, não passe 24 horas que você esteja carregando isto. Então tem que trabalhar 24 horas ou 12. 12. Então você tem, quando te chega esse dardo, e mais pode estar te chegando agora mesmo, você tem que dizer-lhe: ei, tratamos amanhã. Porque amanhã, se você faz isto, está te submetendo a uma lei espiritual, então os anjos lhe dizem: se está me colocando, então não posso dizer que não. Então, obriga aos anjos a te dar tratamento, audiência para ti. Hello! Digo abençoado, assim é que eu funciono. Não há outra forma. Se não tratas assim, está exposto a um perigo muito grande, está se metendo com algo que está estragado, que é tua carne. E diz que os desígnios de tua carne não se sujeitam à lei, nem tampouco podem, por mais que trate. Qual é o código? DBD. Não é DV, é DBD. Day by day. Dia a dia. .com. Isso vai tratar o jovenzinho, a jovenzinha, o adulto, o mais velho, o maduro. Ancião aqui não há. Você não vai chegar a 185 anos, verdade? Seus avós talvez chegaram aos 175 anos, assim que... Então, as palavras inefáveis são as que Paulo disse, acomodando o espiritual ao espiritual. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 6. Verso 6, o tem todos? Aleluia! Aleluia te vai colocar, se te põe a resolver problemas em 2 ou 3 dias. Mas se usa o código Day by Day, papai, vai poder dizer papai sempre, sem nenhum problema. Sem dúvida, aí estamos todos. Sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram, e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Que o quê? Você quer ir ao psicólogo? Resolver com o psicólogo? Vai perecer juntamente com ele. Quer seguir ouvindo ao horoscopeiro? Qual é o teu signo zodiacal? Que você é touro? Eu às vezes viajo
e pego jornais assim, e pego. Eles dão para ir no avião lendo algo. E então, quando chego lá, às vezes comparo o meu signo e eu digo: olha que mentiroso esse tipo aqui diz, fuja, e outro diz, aguenta-te, você sabe? Porque isto é sabedoria dos príncipes deste século. Não vê que essas pessoas passam lendo para algo que você não faz, que você não lê tanto, eles leem mais do que você, então fabricam uma mescla de pensamentos e conjecturas que não chegam a nenhum lugar. E você vai se prender nisso, abençoado. Isso é que te dá ânimo para trabalhar essa semana? Que ultimamente as coisas estão indo melhor, logo vai receber boas notícias e vão chegar amizades, você sabe? Disse, verso 7, mas falamos sabedoria de Deus, diga de Deus, em mistério. Essas são as palavras inefáveis, porque você pode ler a letra, mas sem a palavra inefável ao lado, te vai por aí. Digo, isso outro dia eu te explico. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, ocultismo. Você gosta do ocultismo? A mim me encanta. Mas me disseram que o ocultismo é mau. É que esse ocultismo não é ocultismo. Isso nunca esteve oculto. Isso está ao ar livre. O oculto é a sabedoria de Deus. Esse é o verdadeiro ocultismo que você necessita. Diga, eu gosto do ocultismo. Nem todos disseram. Tem medo. Bom, aí diz, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta. Por quê? Porque esteve oculta. Oculta de quem? De teu entendimento. Deus a escondeu. O que nos pregaram foi Santa Maria, Mãe de Deus, Jesus, Maria, José, e Moisés abriu o mar e... Contos de velhas foi o que nos ensinaram por 2000 anos. Porque a sabedoria esteve oculta. Olha, esteve oculta para Paulo. Logo ele colocou em letra, mas guardou o código. Os inefáveis, a palavra inefável. E então, agora é que veio a ser dada neste tempo. Mas já não está oculta. Porque nós já a conhecemos. Se você a conhece, você vai reinar em vida, abençoado. Não tenha medo. Não pode ter, nesse ministério você não pode ter medo, porque esse não é o espírito que você possui. O espírito que você possui é um espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Medo não, como é que você vai ter medo? E depois isso tão claro que nós falamos, medo é para os que ainda não chegaram, esses sim é que estão assustados contigo. Esses sim estão assustados. Porque eles dizem, com você está ocorrendo algo, eu estou vendo aí uma luz, estou vendo como que, sabe, não te vejo queixando-se. Está falando diferente. A tua linguagem está mudando, está falando menos também. E está mais pausado também. O que está ocorrendo com você? E quando diz, é que eu estou indo a um lugar, aí, e estão te lavando o cérebro. Diga-lhe, e bem lavado estão lavando. Porque estava sujo. E o que está sujo tem que lavar. A sabedoria é oculta, veja o que diz, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse século conheceu, nenhum. Porque se houvesse conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Quantos o amam? Para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, até o profundo de Deus.
Por quê? Quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim tampouco ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu. Receber o Espírito, dançar, falar em línguas, brincar, dar voltas, arrepiar os pelos, elevar-te, buscar uma experiência mística. Qual é o propósito? Para saber o que te concedeu. Este é o maior propósito do Espírito. Se meta na igreja da esquina para que recebem o Espírito de Deus. Para falar línguas, número 1. Diz, verso 13. O qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, acomodando o espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Esse teólogo que eu falei, quando lhe dei a palavra explicada, não a entendeu. Porque ainda que ele é um pastor, estudou teologia, se arrependeu, se batizou, lê a Bíblia, escreve da Bíblia, vive disto, mas não é espiritual. Porque para você ser espiritual, você tem que entender as palavras do Espírito, não a letra. Tudo isso é letra, tudo isso é imprensa. Esse livro não serve. Este livro, sem as palavras inefáveis, agora com as palavras inefáveis, é uma... Isso sim que é bom, mas se não, não vai te ajudar em nada. Diz, mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. Assim nos veem como loucos. E não as podem entender, porque tem que se discernir espiritualmente. Em troca, aí é que está o problema, mas em troca o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Tem pessoas que me dizem, olha, Senhor, a Bíblia diz que não julgue para não ser julgado. E o quê? Não, diz que não pode se julgar. Mas é que está falando um que não é espiritual, mas o espiritual, quantas coisas julga? Você não vê que o espiritual julga bem? Julga para amar, julga para consolar, julga para defender, para levar, para edificar. Nós não estamos julgando o juízo com que julgam as pessoas que estão cheias de inveja, que sempre estão julgando. Bom, e a palavra julgar é aclarar, dividir uma carne e espírito, por isso nós julgamos tudo. E você julga tudo no trabalho e vem alguém imediatamente, se você guardar silêncio, o Espírito te diz, tem cuidado com isso, não lhe responde rápido, aguenta-te. E mais, deixa que fale, deixa que ele se esvazie, sabe? E é uma técnica aí que você governa. Você não vê que você é espiritual? E você tem o que diz aqui, veja. Diz, porque, verso 16, quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque as palavras inefáveis dadas ao outro, ele me explicou. Abençoado, com toda a bênção. Vamos estar de pé. Hello! Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano.
www.institutoeducacionaljlm.com.br